Bem-vindos à nova temporada do Espaço de Troca. Dessa vez a gente tá aqui com algumas mudanças e as minhas amigas Ana Flávia Lima Hello, bom dia. e Janine Vivian Oi, gente, é um prazer estar por aqui. vão me ajudar a conduzir esse primeiro episódio. E para ter essa conversa aqui com a gente, nós estamos com a nossa convidada Jaqueline Rodrigues. Ela que já foi aluna aqui do Espaço Experimental e tem algumas coisinhas para comentar com a gente para ajudar nessa nova temporada. Pode se apresentar, Jaqueline Rodrigues. Oi, gente, é um prazer estar nesse espaço aqui com vocês. O Espaço de Troca é um programa incrível e eu espero muito contribuir falando sobre podcast e trazendo um pouquinho também da minha vivência pessoal. Então bora lá para essa conversa. Espaço de Troca. E aí, Jaque, o que é que te motivou a entrar nesse meio de comunicação, nessa produção de podcast? Foi o contato com a disciplina de rádio. Eu era uma pessoa muito tímida, não tinha muita vivência assim em projetar minha voz. Então, quando eu tive a oportunidade de passar pela disciplina da oficina de rádio, foi uma coisa que assim, me motivou muito a projetar minha voz. E aí, a partir disso, eu comecei, tem que perder a vergonha e colocar minha voz para jogo. E aí, depois disso, eu me apaixonei pelo rádio e veio também a questão de querer continuar com essa área. E como é que eu podia fazer isso? O que estava ao meu alcance era participar do projeto de extensão do Espaço Experimental. E aí, logo em seguida, teve a oportunidade de participar do stand-up. E aí, quando eu me inscrevi, né, teve a espera de passar pelas seleções e tudo mais. E aí, logo em seguida, durante a minha estadia no projeto de extensão, fui selecionada no stand-up. E foi lá que, eu era ainda muito tímida, mas eu comecei a ser mais desinibida com a minha voz quando eu passei pelo processo do stand-up. Porque foi lá que eu aprendi realmente que se eu não colocasse a minha voz para jogo, como é que eu ia entender o que é que eu precisava mudar? Como é que eu ia entender a forma que eu falo? E, principalmente, como é que eu ia chegar até o ouvinte de uma forma que fosse clara e que não perdesse a minha identidade? E quando eu falo identidade, eu não digo somente na questão do meu sotaque. Porque, vejam bem, a gente também discute muito nessa questão de qual é o estado, a região que a gente mais ouve. Se vocês forem analisarem as pesquisas, vocês vão ver que a maioria dos podcasts não são daqui do Nordeste, a maioria são do Sudeste. Então, tem muito essa questão também. E como eu estava naquele espaço ali em São Paulo, numa empresa nacional, que, a maioria, graças a Deus, do stand-up foram pessoas do Nordeste, então eu vi que eu podia ocupar aquele espaço e ter, de certa forma, um protagonismo. Então, a partir disso que surgiu, assim, a minha vontade de continuar com a produção do podcast, para trazer também a nossa região para esse protagonismo, já que não é algo que se tem muito, né, no mercado. Uhum. E para tu, quais são as características que tornam um podcast uma ferramenta de comunicação tão especial? Olha, o podcast em si, eu acho que ele é muito acessível. Qualquer pessoa pode ter acessibilidade com o podcast, justamente por ser uma ferramenta sonora. E essa ferramenta sonora, ela também traz o quê? Muitos detalhes. E Patrícia sempre fala na disciplina, rádio é muito narrativo, então você tem que narrar tudo aquilo ali que está compondo a cena, tudo que está ali, que você está olhando, que você está falando. Então, é isso, uma das características muito comuns que o podcast traz do rádio é essa questão de imersão. Eu tenho que imergir o meu convidado, ou então o meu ouvinte, para entender o que é que eu estou falando, para entender o ambiente que eu estou citando. E isso é uma das características que eu acho que mais importante assim, dentro do podcast, é realmente essa questão da imersão. E eu sempre gosto de trazer isso. Patrícia teve a oportunidade de ver o roteiro, de ouvir o piloto, e ela viu que eu gosto de construir essa paisagem sonora. A paisagem sonora, ela não é apenas na edição. Eu posso criar uma paisagem sonora a partir do meu roteiro. Eu posso narrar o lugar que eu estou. Por exemplo, eu estou aqui nessa sala com vocês, aqui, conversando sobre podcast, e tem essa questão, essa sensação de estar de novo nesse ambiente acadêmico, essa sensação também legal de estar mostrando conhecimento para vocês e de falar de uma coisa que eu amo, que é podcast. Tudo isso eu posso citar de uma forma que seja sensível, de uma forma que o ouvinte ele vá se sentir atraído, entende? Então, acho que isso é o mais legal dentro do podcast, eu poder expor as minhas sensações no roteiro e fazer com que a pessoa que esteja me ouvindo, ela também sinta isso e eu consiga atravessar ela através do que eu estou sentindo. Porque é isso, acho que o podcast, ele é uma mídia que está em ascensão, vem só crescendo, mas é justamente por isso, por trazer essa identificação com as pessoas. As pessoas podem se sentir identificadas a partir do momento que eu falo uma história, a partir do momento que eu cito a minha vida, a partir do momento que eu digo que eu sou filha de uma trabalhadora doméstica. Então, todos esses atravessamentos, eles são pontos que eu trago de identificação dentro de um roteiro de um episódio. Uhum.
Levando tudo isso em consideração, qual foi o locutor que inspirou o jeito que você conduz seus podcasts hoje em dia? Em questão de estilo, em questão de narrativa, qual foi? Teve. Quando eu estava no processo realmente de pesquisa, tipo, tanto por roteiro quanto procurando referências para o meu projeto, eu fui atrás de todos os podcasts narrativos possíveis que tratassem temas relacionados ao quê? A trabalho doméstico, a escravidão, e teve um locutor em específico, que eu acho que vocês não conhecem, talvez, o Tiago Rogero. Ele tem um projeto Querino, que é o produto dele, o podcast dele, que ele fala, uma aula de história, todo aquele podcast, e é incrível. Então, o que ele me inspirou? Ele me inspirou na sensibilidade que ele traz para os episódios dele. Ele me inspirou também na forma como ele traz dentro do roteiro toda a construção. Ele aborda, vou falar hoje sobre o início da escravidão no Brasil, mas ele não traz só o que a gente já sabe, só o que a gente lê nos livros. Ele traz, para além disso, ele traz exemplos de coisas que o atravessaram, de experiências que ele viu na pesquisa dele, que ele foi atrás. Então, tudo isso me ajudou muito, não só na locução, como também na questão de roteiro. E outra pessoa também que me ajudou muito foi o meu mentor, Caio. Eu sempre falo de Caio qualquer oportunidade que eu tenho, porque ele realmente é um cara foda, de produção de podcast, ele sabe muito. E sobre a questão de roteiro e edição, mais ainda. Então, para mim, ter visto o Caio, um nordestino, um cara preto, falando no Spotify, tendo todo aquele espaço ali para ele, tendo uma verba para produzir o podcast dele, para mim foi uma inspiração muito grande. E também de narração também, porque ouvir uma voz nordestina, uma voz que eu pudesse me identificar, aquilo ali foi de super importância para mim. A gente falou muito aqui do Soundup e até para explicar mesmo para o pessoal que está escutando, o Soundup foi um projeto do Spotify que ajudou, né, deu esse investimento e ajudou nesse pontapé de vários jovens pretos e da comunidade LGBTQIAPN+, a essa produção de conteúdo. E para tu, como foi até chegar nesse ponto, né, da produção lá com o pessoal, querendo ou não, de uma plataforma internacional, e também tá ali falando sobre um tema, né, que eu queria até que tu falasse um pouco do que foi o teu tema lá com eles. De primeira mão, a sensação foi assustadora. Por que eu falo assustadora? Eu vinha de um contexto, muito da universidade. O contato que eu tinha tido com a mídia sonora foi aqui, no Espaço Experimental. Então, eu estava acostumada com o formato de reportagem, um formato que é confortável para mim, porque foi o que eu aprendi. E aí, acho que imergir nessa questão de como aprender outros formatos, de como usar isso ao meu favor, foi uma coisa que me deixou muito assustada também e muito feliz, né, por estar tendo essa oportunidade. E quando você fala que justamente essa questão do Spotify poder propiciar, né, o encontro com vários profissionais da mídia sonora, é muito massa, realmente, porque são profissionais de ponta, eles analisaram todo o meu piloto, falaram dos pontos negativos, dos pontos bons que tiveram. E eu recebi um feedback desses, de uma empresa dessas, então, me motivou muito a continuar com essa área, a produzir podcast. E aí, agora, falando sobre o tema que eu, né, submeti para o stand-up. Inicialmente, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria falar sobre o trabalho doméstico, desde que eu entrei no curso, justamente porque tem uma questão íntima, né, minha. A minha mãe é trabalhadora doméstica, e por conta disso, eu sempre quis trazer esse tema no espaço que eu tivesse para falar sobre isso, para falar dela e de outras mulheres. E aí, quando teve a oportunidade que surgiu, né, na plataforma do Spotify, algo totalmente aleatório, eu lembro como hoje, foi até depois de uma aula aqui eu acho que foi de telejornalismo, Rafael estava comigo, que é o meu colega de turma, e ele falou, Jaque, o Spotify está abrindo a seleção de um programa aí, tu não quer se inscrever, não? Aí eu falei, rapaz, eu vou dar uma olhada. E aí, beleza, dei uma olhada. Teve a autossabotagem por vários dias. Eu não conseguia me inscrever, porque eu fiquei, caramba, isso é verdade? Será que eu vou conseguir? E se eu submeter e não for selecionado e ficar muito mal? Mas eu fiquei, no último dia, coloquei a ideia. E aí, tinha todo o cronograma lá, que eles tinham colocado no site. A gente esperou, né, eles entrarem em contato para fazer a seleção, para em seguida ver o que ia rolar. E aí, beleza, entraram em contato. Lembro como hoje eu surtei no dia, comecei a chorar. Não contei pra minha mãe, não contei pra ninguém, porque eu fiquei pensando, se der errado, tô lascada. O povo vai ter criado uma expectativa. E aí, beleza. Aí depois fiz a entrevista. E aí, pronto, quando eu fiz a entrevista, que o resultado veio logo depois, eu fiquei aos prantos mesmo. E aí eu falei, mãe, eu vou pra São Paulo.
E, tipo assim, vai ser agora, em outubro, e eu não sei o que me espera, mas eu vou. E eu lembro como hoje minha mãe ia falando, tu vai passar para fazer o quê, garota? Tipo, aí eu fiquei, não, é uma oportunidade única, assim, que eu acho que eu nunca vou ter na vida. E eu preciso saber se isso é real, eu preciso saber se isso vai ser bom para mim. E realmente foi, né? Modificou minha vida de uma forma que eu falo. Tudo que eu tenho foi o Spotify que me deu, foi a experiência do stand-up. E, de fato, foi isso. E, de fato, também foi a minha vivência. Ter escutado as histórias da minha mãe, ter escutado as histórias das mulheres que me criaram, né? Que estiveram em volta de mim e saber das histórias delas. Eu sempre falo que o stand-up me deu materiais, me deu a questão também de força, de conhecimento para me colocar, mas as personagens são as protagonistas. Eu não sou a protagonista, eu sou a pessoa que vai veicular as histórias delas. Então, eu gosto de deixar isso muito claro, porque eu não sou a pessoa que vai ficar meio que... Eu não quero ficar conhecida, eu quero que fique conhecida as histórias delas. Entendeu? Então, tipo, quando lembrar de Jaque, falar, eita, Jaque falar sobre o trabalho doméstico. Jaque aborda aquele trabalho ali. Vamos ouvir o material? Vamos entender sobre isso aqui no Brasil? Eu quero que seja isso, entendeu? E não, tipo, que seja só a questão de ser conhecida pelo podcast, tá tudo bem, é legal. Mas que principalmente, que seja visibilizado o tema que eu trato no podcast. Isso mesmo, Jaqueline. Falar sobre... trazer jovens para falar sobre assuntos extremamente importantes e incentivar isso é muito legal, até trazendo também essa questão do local de fala, da vivência de cada um, e também trazer os entrevistados para a cena, para falar sobre isso. E já aproveitando esse gancho aqui da gente, eu queria falar... no início a gente citou que a gente vai mudar um pouco o espaço de troca, trazer sobre mais experiências, e para a gente aprender cada vez mais, a gente queria aprender algumas coisas contigo, algumas diquinhas. E Janine Vivian, ela tem aqui uma pergunta super importante para a gente continuar nessa nova temporada. Já que a gente queria saber quais são as tendências que tu enxerga para essa mídia, para o podcast. Será que é uma mídia em ascensão? Será que as pessoas ainda precisam aprender a ouvir, aprender a adaptar o seu estilo de vida para... Falei demais. E agora, o que é que eu faço? Eu acho que tá bom, até eu adaptar. Acho que dá para cortar. Ou eu refaço? Já que eu queria saber, né, como é que tu enxerga as tendências futuras para esse meio de comunicação, para essa mídia de podcast? Será que as pessoas precisam se adaptar ainda para ouvir o podcast? Como é que tá? Eu acho que o podcast ele ainda está em ascensão, apesar de que o Spotify está sofrendo muitos cortes assim nas equipes mesmo de podcast. O pessoal, apesar de ser uma mídia que está tipo, dando muito retorno financeiro, a galera está meio que cortando alguns gastos, sabe, dentro dos setores. Mas aí eu falo do Spotify, né? Enquanto em outras plataformas está tipo, crescendo o número de podcasts que eles estão criando, podcasts originais. Então, você vê a partir disso. Sobre a questão também de mercado, eu enxergo muito que o podcast narrativo ele nunca vai sair do mercado, porque é um podcast que realmente as pessoas gostam de ouvir, as pessoas gostam dessa imersão. Mas eu vejo muito que, hoje em dia, todo mundo quer fazer um podcast conversacional. Por quê? Porque o conversacional, ele é um podcast que, em tese, ele é mais prático assim de edição, é uma edição mais simples comparado a outros, né, como um ficcional ou um narrativo, e também questões de roteiro. Exige menos tempo também, tipo, é um roteiro mais tranquilo, você pega uns pontos ali que você quer abordar na entrevista, e se o entrevistador ele for uma pessoa que já é de boa assim para falar, for desinibido, ele consegue muito bem conduzir uma entrevista ali de uma forma que o ouvinte vai se sentir naquele bate-papo, que ele vai se sentir à vontade. E aí, sobre a questão de mercado mesmo, eu acho que são esses dois formatos que continuam, assim, disparado, que as pessoas gostam de consumir. As próprias pesquisas falam sobre isso. O ficcional é algo que está chegando aqui no Brasil. É uma coisa que as pessoas ainda não estão acostumadas a ouvir. Justamente também por conta da questão de tempo, né? Os episódios dos ficcionais são um pouco mais longos e mais detalhistas. Mas eu acredito que, falando hoje, são esses dois formatos que estão em ascensão e que continuam ali na mesma, sabe? As pessoas gostam de ouvir, o consumo continua adequado. Não, nada que tenha, assim, grandes proporções, mas também não é uma coisa que vai cair absurdamente, que vai continuar ali. Esse seu relato como produtora me faz pensar que talvez a popularidade do conversacional seja porque as pessoas não querem investir profissionalismo ou rigor ético. Tem alguma coisa que você acha essencial para a produção de um podcast, para a produção de um programa dessa escala? Tem. É uma coisa que eu vejo muito. Alguns podcasts conversacionais, principalmente grandes influenciadores, assim,
eu não noto que tem, por exemplo, uma pessoa do jornalismo por trás. O que é isso? Seria uma pessoa para consultar, uma pessoa para fazer a pesquisa. Um projeto que eu vejo que traz muito isso é o Mano a Mano. O Mano a Mano, ele não sai, tipo, um episódio se não tiver jornalista do lado. Por quê? Porque se tiver algum agafe, alguma informação errada, vai ser repreendido na hora. E na hora da edição, aquilo ali vai ser cortado, ou então vai ser dito, olha, não ficou legal, vamos reajustar isso aqui no roteiro. Justamente para ter esse cuidado ético. Você não pode falar uma coisa num podcast, ainda mais se você for um grande influenciador, se você for uma pessoa que tem muita visibilidade, porque aquilo ali vai ter engajamento depois e engajamento negativo. Vai ser uma fake news que foi criada ali, entende? Então, eu acho que é muito esse papel. E vocês, como estudantes de jornalismo, é importante para vocês terem essas funções agora, vocês experimentarem um pouco disso. Por isso que eu falei, é muito importante quando a gente vai analisar o projeto, a gente entender as pessoas da equipe, a gente entender o processo de pré-produção, produção e pós-produção. Por quê? Porque a gente precisa entender essas etapas. A pré-produção é quando eu vou pesquisar o tema, é quando eu vou analisar qual pauta que vai estar ali presente, entendeu? Então, tudo isso tem que ser estudado. Eu não vou simplesmente chegar aqui e falar um tema que eu não tenho nenhum conhecimento, porque isso não existe, não vai fluir. E, tipo assim, você vai falar alguma besteira, provavelmente, porque você não vai ter pesquisado sobre aquilo, não vai ter propriedade. Então, por isso que eu acho muito importante a parte da pesquisa. Pesquisa e checagem em qualquer projeto, em qualquer coisa, é fundamental. E quando eu falo pesquisa e checagem, não é só, tipo, antes de gravar. Depois também, analisa a reportagem, vê se os dados estão corretos. Porque quando aquilo for veiculado, já está veiculado. Você não tem como retornar. O máximo que você pode é tirar do ar. Mas vai estar aquele lembrete ali. As pessoas vão lembrar de que aquilo ali foi veiculado, que tal pessoa falou tal coisa. Então, acho que o cuidado com as informações é o principal. Do luxo ao luxo. Jaqueline foi aluna da oficina de jornalismo aqui, do curso de jornalismo da UFPB, e é por isso que ela sabe tanto sobre o profissionalismo e os bastidores da produção desses programas. A gente queria fazer um bate-volta aqui, fazer uma troca bem legal sobre qual você prefere. A gente vai ficar lançando os nomes e aí a gente queria que você escolhesse entre um ou outro. Será que pode ser? Claro, tô super afim desse bate-papo aí, essa entrevista aí, ping-pong. Começando por um. Patrícia ou Fabiana? Patrícia. Questão de ordem ou espaço experimental? Espaço experimental. Ó, Naruto ou Dragon Ball? Dragon Ball. A gente conversou um pouco, você gosta de Attack on Titan. Se fosse pra escolher, Eren ou Levi? Levi. Tem umas considerações, né? Tipo, Eren foi meu personagem preferido durante um bom tempo. Mas na última temporada ele caiu um pouquinho no meu... Assim, não sei. Algumas ações dele eu não gostei muito. Então, o Levi tá desde o primeiro episódio até o último, então deixa ele aí. Os bastidores estão silenciosamente em polvorosa. Essa era a questão que a gente queria perguntar desde o princípio. Agora eu passo pro Gabi. Então, bora lá. Já que Ana Flávia já entrou aqui com algumas polêmicas, vamos continuar, né? Spotify ou Deezer? Spotify. Posso falar o porquê? Pode. Porque o Spotify tem maior qualidade em questão de produto e tudo. Netflix ou Max? Difícil. Netflix. Assistir séries ou assistir um filme? Séries. Músicas mais longas ou músicas mais curtas? Longas. TikTok ou Reels? Eu não tenho TikTok, gente. Eu sou uma pessoa que não usa TikTok, então eu sou do Reels mesmo. Novidades por aqui, viu? Vamos começar aí a baixar o TikTok. E Janine também tem algumas. Rádio ou podcast? Podcast. Eita. Pessoal, São debates muito pequenos para a grande Jaqueline Rodrigues. Vai ter questões básicas, tipo doce ou salgado, azul ou vermelho ou não. Essa vai ser só... É básica demais, Então, demais, achei. Essa é a graça, brincar com o popular também. Botafogo Belo ou 13? Eu não acompanho futebol. Ela não acompanha futebol, então o Botafogo Belo não vai poder criar polêmica hoje aqui. Então, qual a próxima? Ah, aliás, a live action de One Piece ou a live action de... como é o nome? Death Note. Death Note. Você preferiu a de Death Note? Uhum. Mais uma vitória pro povo de jornalismo. O live action de Death Note ou o live action de Avatar? A série que acabou de sair.
eu ainda não assisti Avatar. Então, vou ficar com Death Note. Perderam a audiência da grande Jaqueline Rodrigues mais uma vez. Essas são as perguntas que o povo quer saber. O pessoal de base aqui quer perguntar como foi a sua experiência em jornalismo. A gente também está tendo uma experiência parecida, mas eu acho que os nossos critérios... Você falou antes de uma diferença geracional. Você acha que, por exemplo, você não tem TikTok. Já a gente tem que fazer um TikTok por ordens de Patrícia Monteiro, né? Pra irritar, pra clicar, tudo. Você acha que você prefere esse hipermediático, assim, que tudo tem que estar correlacionado, tudo tem que estar inserido, é uma imersão legal? Ou você acha que o analógico ainda é melhor? Eu acho que hoje em dia é impossível a gente fugir dessa convergência midiática. Por que eu digo que eu não tenho TikTok? Porque eu já tenho tanta plataforma instalada no meu celular que eu não consigo mais acompanhar. Tipo, gente, o Instagram já tem vídeo. Eu não quero mais vídeo na minha... Entendeu? Não quero no meu feed. Então, é uma questão de saúde mental mesmo. Eu acho que eu preferi me preservar de tanto bombardeio que já tem das redes sociais. E aí eu preferi me resguardar do TikTok. Mas eu acho que a gente hoje, como profissional, é necessário a gente estar atento às ferramentas. Tipo, não tenho TikTok, mas eu fico acompanhando algumas coisas para saber do que eu posso fazer ali e tudo mais. Para gerenciar no meu trabalho, né? Mas como pessoa que consome, eu prefiro me distanciar. Mas eu acho que é fundamental a gente ter conhecimento e a gente também saber usar essas ferramentas. Porque como estudante de jornalismo e como futura jornalista, não dá para, tipo, ir para o mercado sem entender nada das plataformas. E conciliar, né, tudo isso, tanto os estudos como o trabalho, como a produção, conciliar tudo isso com mais de 7 anos de namoro, como é? É desafiador, mas a gente sempre tenta achar um tempinho ali para quem a gente ama, né? Então, por ser uma pessoa que está comigo desde o meu ensino médio, que viu a minha pior fase até a minha melhor fase, então, eu ainda tá por vir na melhor fase, que vai ser a gente crescendo juntos também. Mas... Melhores fases. E aí eu acho que isso é fundamental. Tem que separar um tempinho para a pessoa que eu amo. Isso é muito fofo. E, inclusive, é uma coisa que faz a gente se motivar cada dia, né? O amor tá aqui presente. E é com esse amor que a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Queria agradecer muito, Jaqueline, por essa participação, né? Por essa conversa. Também queria agradecer às minhas duas amigas que dividiram aqui os microfones comigo, Janine Vivian e Ana Flávia. Tio Ternura. A gente está aqui já encerrando o nosso programa e eu queria saber se as meninas tinham mais alguma coisa para falar. Eu queria somente agradecer, eu estou encantada com a história de Jaque, com a história do podcast. Eu não era muito fã, mas desde que eu comecei a cadeira, eu estou me adaptando e estou gostando demais. Eu acho que você, além de referência de identificação, de modelo exemplo, você também é uma pessoa muito gentil e é muito prazeroso ter essa conversa com você, até porque é difícil a gente ver, por exemplo, sua imagem no Instagram vencedora de tal coisa. Gente, caraca, você continua sendo uma mulher gigante, mas além disso, também foi uma entrevistada ótima, muito, 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 sabe? Foi uma experiência muito legal. Tem alguma coisa também a comentar, Jaqueline? Eu tenho a agradecer pelo espaço que vocês estão me dando. E quando tu falou isso, eu até fiquei meio constrangida agora e feliz também. Porque eu gosto muito de repassar essa imagem, tá? Sabe? Eu sou uma pessoa muito humilde. Então, o que eu puder de repassar de conhecimento que eu tô tendo, eu acho que isso é muito legal para outras pessoas também estarem juntos, tipo, nessa mídia do podcast, né? E falar também de temas que vocês acham relevantes. E uma coisa que eu gosto sempre de pontuar é: tem uma ideia, joga a tua ideia. Tipo, tu não sabe o que vai acontecer. Se deixar guardado é pior. Não vai ter quem vai ouvir, não vai ter aonde submeter. Então, se surgir uma oportunidade, se inscrevam, se joguem realmente. Porque a gente só consegue ter uma trajetória, a gente só consegue pegar mais conhecimento se a gente se jogar nas coisas que nos aparecem. Seja um curso, seja uma oficina, seja um programa como esse. Então, é o meu conselho para vocês e eu sou super grata pelo espaço. Mais uma vez, muito obrigado, Jaqueline, pela participação. E é isso, a gente encerra aqui o nosso primeiro programa, o nosso programa piloto da nova temporada do Espaço de Troca e esperamos vocês nos próximos episódios. Produção e as vozes que você ouviu são de Ana Lima, Gabriel Freitas, Janine Vivian e Jaqueline Rodrigues. A edição de som deste episódio foi feita por Ana Lima. A operação de áudio e a monitoria é de Guilherme Valentim. E a direção é da professora Patrícia Monteiro. Você pode encontrar este e os outros episódios do Espaço de Troca no Spotify, YouTube e em outras plataformas de áudio. Acesse o Espaço Experimental no Instagram, @Espaço Experimental UFPB, e estamos também no Facebook.
Laboratório de Rádio Jornalismo FEB. Te esperamos lá.